Salve galerinha, voltamos então para falar sobre características dos fundos de investimento e principalmente sobre as vantagens de se investir através de um fundo de investimento, porque a gente já falou sobre todos não, mas a maioria dos tipos de investimento que nós temos, né? Renda fixa, renda variável, os derivativos que você arrancou os cabelos da cabeça aí para falar sobre os derivativos, mas qual é a vantagem então de eu investir através de um fundo se eu posso ir e investir diretamente nesses ativos? As vantagens estão basicamente aqui, a gente destrincha cada uma delas. Investimento diversificado com baixo investimento. Dentro de um fundo, dentro de um condomínio, vai ter alguém que vai cuidar do seu dinheiro. Você comprou apenas uma parte, como a gente já falou na última aula, comprou uma parte, uma cota ou algumas cotas desse condomínio, desse fundo de investimento, e aí vai ter alguém administrando o seu dinheiro. Essa pessoa, ela juntou o dinheiro de várias outras. Ela pegou o seu dinheiro que você comprou cotas, do seu amiguinho que comprou mais cotas, do outro amiguinho, e assim tem milhares de pessoas e tem muito dinheiro dentro desse fundo que vai fazer a compra e venda de ativos. A vantagem é que você investiu somente um pouco. Imagine lá naquela ideia do condomínio, você comprou um terreno, uma cota, em um condomínio que tinha 1000 cotas. Então imagine que são 1000 pessoas que pagaram o mesmo valor, ou são pelo menos 1000 cotas ali que foram pagas esse mesmo valor que você pagou e arrumou um montante muito grande de dinheiro. E quando nós falamos em diversificação, fica mais difícil você diversificar com pouco. Imagina, você tem R$1000 e você quer diversificar comprando diversos tipos de ações, diversos tipos de renda fixa, certo? Títulos públicos federais, títulos privados, debêntures, LCI, LCA, fica um pouco mais difícil de você conseguir comprar isso tudo, por exemplo, com R$1000, com R$500, e inclusive existem fundos de investimento que você começa aí a partir de R$100, a partir de R$1, depende muito das regras desse fundo, mas fica muito mais fácil porque ali o volume é muito grande, mesmo que a sua parte seja pequena, mas você está diversificando. O gestor, a pessoa que administra isso, ela pega o dinheiro de todo mundo e ela consegue diversificar isso em vários tipos de ativos, ou seja, o seu recurso, mesmo que pequeno, também está diversificado. Outra vantagem é que você não precisa ter muito conhecimento, ou você pode ter pouco conhecimento sobre produtos financeiros. Eu nunca investi, eu não sei o que é uma LCI, uma LCA, uma letra financeira, eu não sei o que é uma ação, eu não sei como eu compro, eu não sei como eu vendo, eu não sei ainda o que é um derivativo. Tudo isso você não precisa saber, porque tem alguém administrando o seu recurso. Por isso, mesmo com pouco conhecimento, você consegue investir e ficar tranquilo, dormir tranquilo, sabendo que alguém está cuidando do seu dinheiro. Acesso a investimentos restritos, lembrando que se você pega aí R$100 ou R$1000 e tenta investir em alguns tipos de ativos lá na sua instituição financeira, você não pode. Inclusive, se você voltar lá para as nossas aulas de títulos de renda fixa, você vai ver que tem alguns títulos que ele tem um valor mínimo que você pode investir. E se você não tiver aquele valor mínimo, você não investe. Então, ele é um investimento restrito para você, porque você não tem dinheiro suficiente para investir. Mas o fundo, juntando o seu dinheiro e de todos os seus coleguinhas cotistas que compraram cotas, ele tem recurso suficiente. Então, ele vai conseguir acessar alguns recursos, alguns tipos de investimento que são restritos para meros mortais como você e eu, que não tem talvez milhões aí para investir em uma única aplicação. E por fim, a gestão terceirizada, que ela engloba tudo isso que a gente falou até agora. Gestão terceirizada é o fato de você não precisar ficar se incomodando, olhar se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, se os juros estão subindo, se os juros estão caindo, se a inflação está subindo ou caindo. Você consegue trabalhar, exercer as suas funções normalmente, sem ficar preocupado com o que você deve comprar ou o que você deve vender, que basicamente é isso que acontece dentro de um fundo de investimento. A pessoa que está ali administrando isso, ela compra ativos que estejam baratos e vende esses ativos quando eles estiverem mais caros, ganhando esse valor e automaticamente aumentando, valorizando a sua cota, valorizando o terreninho que você comprou lá dentro do fundo, dentro desse condomínio. Então, as principais vantagens é o investimento diversificado com baixo recurso, não precisa ter muito conhecimento, você consegue acessar investimentos restritos e sempre vai ter alguém profissional
cuidando do seu dinheiro sem que você precise aí se preocupar se está fazendo a coisa certa ou não na compra ou venda desses ativos. Muito importante aqui a gente lembrar que o fundo garantidor de crédito não existe para fundos de investimento, porque você está investindo em diversas instituições, em diversos tipos de ativos aqui, e aí você não está exposto a um único risco. Por isso, não existe fundo garantidor de crédito, não existe garantia do FGC para fundos de investimento. Muito importante você saber disso, até porque nós estamos falando de vários tipos de investimento e normalmente aí, se uma instituição quebrar, ela vai levar aí uma pequena parte desse valor que estava aplicado. O fundo de investimento não aplica em uma única instituição, não aplica em um único tipo de título, por isso ele pulveriza, ele diversifica isso também, e aí não existe fundo garantidor de crédito para fundos de investimento. Mais um detalhe, que cada fundo de investimento ele tem que ter um CNPJ específico. É o fundo de investimento do banco A, certo? Ele vai ter um CNPJ. Um segundo fundo de investimento do banco A, que ele tem uma característica diferente, ele tem um outro CNPJ e assim por diante. Essas são as principais características quando nós falamos em fundos de investimento, e na próxima aula a gente entra em mais alguns detalhes falando aí sobre a formação desse fundo de investimento.